você vai vencer também. Diga aí, você vai vencer, diga. Porque eu acredito que tem pessoas precisando ouvir essa voz hoje. Você vai vencer, né? Não desista não. Continua de pé. Continua de pé. É preciso que nós passemos por algumas batalhas, porque nós estamos sendo preparados para herdar uma cidade futura, uma terra futura. E nós temos que ser aprovados aqui. Se a gente não for aprovado aqui, aí não tem como a gente entrar lá. Tá bom? Aleluia, Jesus. E eu vou colocar um tema na mensagem de hoje, e vou colocar assim, sem embaraços. Amém? Sem embaraços, simples assim. Tá bom? Vamos ficar de pé. Você vai encontrar na tua Bíblia a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, o Timóteo. Então, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Pode aumentar um pouquinho. Oh, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz essa noite. Encontrou? Eu ia ler só o versículo 4, mas eu vou do 1 ao 4, tá bom? Acompanhe comigo, em o nome do Senhor Jesus, porque Deus vai falar ao teu coração, fortemente. Creia. Portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, a palavra de Deus, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. E aí o versículo chave da mensagem dessa noite: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Eu vou pedir para mudar para atualizada. Eu queria aqui, vai dizer a mesma coisa. Isso, embaraça. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Pode tomar o seu assento. Aleluia. Eu vou mandar colocar, mandar não, quem sou eu? Vou colocar eu mesmo na entrada algo para você, sempre que entrar por essas portas, refletir. Vou colocar assim: entre por estas portas sempre na expectativa de um milagre. Amém? Sempre que você entrar por essas portas, entre sempre com a expectativa de um milagre. E você vai entender. Aleluia. Ninguém que milita, numa outra tradução, eu devo ter aqui, ninguém que milita nesta vida como um soldado, ou seja, ninguém que luta nessa vida como um soldado, no serviço militar, né? Ou seja, no serviço da obra de Deus, você que serve ao Senhor, nenhum de nós deve se embaraçar com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para esta guerra. Nós estamos numa guerra, você e eu estamos numa guerra, e essa guerra, ela muitas vezes, ela é percebida, não vista, percebida. Você está no seu dia a dia, e você percebe que alguma coisa não está bem. Você está no seu dia a dia, às vezes tudo está indo, vamos dizer, correto, mas parece que alguma coisa não está bem. É porque é invisível. Uma guerra invisível está acontecendo contra a sua vida, uma guerra invisível está acontecendo contra o seu lar, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua vida espiritual com Deus, contra o seu ministério na igreja, na obra de Deus. Uma guerra está acontecendo. Ela chama-se guerra espiritual, batalha espiritual. Todo aquele que serve a Deus é perseguido nessa batalha. Todo aquele que serve a Deus, ele é perseguido nessa guerra. Por quê? Porque os nossos inimigos, que não são carnais e sim espirituais,
estão ali investindo contra nós, estão se levantando contra nós para tentar nos fazer parar. Por quê? Porque você veio a esta terra com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida sobre esta terra. Você foi escolhido por Deus desde antes da fundação deste mundo, é fato isso. Antes de você nascer nessa terra, Deus já tinha escolhido você. E quando então você nasce nessa terra para cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Você nasceu para cumprir os propósitos dele. E aí onde está o problema da nossa guerra? É porque nós também temos, entre o mundo espiritual e a nossa vida, a nossa carne. E nós nascemos já de um pecado original, que foi cometido lá no jardim do Éden. Nós nascemos desse pecado, o pecado de Adão, o pecado de Eva. Todos nós nascemos desse pecado original, então nós carregamos conosco uma natureza pecaminosa, mas nós fomos escolhidos por Deus antes do pecado. Fomos escolhidos antes. Coloca no teu coração, você é escolhido. Coloque para você, eu sou escolhido. Você tem que entender isso. Você tem que encasquetar isso dentro de você e declarar, eu sou escolhido. Por quê? Porque o diabo tem lutado contra a tua vida todos os dias para tentar impedir você. O diabo tem lutado contra a tua vida para te trazer tristeza, para te trazer dor, para te trazer mais e mais problemas. O diabo tem trabalhado na sua vida para te tirar da presença de Deus todos os dias. Sabe por quê? Porque você é escolhido. Você é escolhido. Se você não fosse escolhido, você não teria essas batalhas. Se você não fosse um escolhido, você estava lá pecando lá fora e não estava nem aí com a vida. Mas porque você é escolhido, você quer servir a Deus. Porque você é escolhido, você quer fazer a vontade de Deus. Mas o diabo investe contra. Você que é escolhido, precisa entender, eu não posso me embaraçar com as coisas desta vida. Embaraçar, se enrolar com as coisas dessa vida. Se prender às coisas dessa vida. Ficar preso às coisas dessa vida. Por quê? Vá comigo em Eclesiastes. No capítulo 2. Pela tarde, eu estive num velório. Uma pessoa, um homem que eu conheci alguns meses atrás. Ele era tio da irmã Aldenise, a mãe da Dani. E nós ficamos alguns meses trabalhando na visitação, fazendo visitas para ele. Ele recebeu Jesus como Senhor. E quando nós íamos visitá-lo no hospital, depois na casa dele, a gente começava a bater papo, e mulher fala muito, né? Então quando a pastora Fátima pegava a Aldenise, aí a esposa desse senhor, para conversar, então começava papo daqui, papo dali. Chegava uma hora que ele cortava e falei, ei, vamos ao que interessa. Ele queria ouvir a palavra de Deus, né? E esse homem faleceu ontem e foi enterrado hoje às 4 horas da tarde. Eu fui no seu enterro e ele me deu a oportunidade de falar de Cristo e semear a palavra de Deus a mais de 50 pessoas que estavam lá presentes, né? Esses fatos acontecem e é a oportunidade dada para semearmos a palavra, porque ele já está nos braços do Pai, né? E eu, meditando, aguardando o momento de semear essa palavra, Deus falou ao meu coração, vá lá em Eclesiastes. E quando eu li isso lá e mencionei a eles, Deus falou, isso você tem que ler à noite outra vez, para que o meu povo entenda. Eclesiastes 2. Há um subtítulo na minha Bíblia, deve haver um no seu, e às vezes eles não são iguais, dependendo da tradução da Bíblia que você tem. A minha é NVI, então tem um subtítulo que diz, os prazeres não têm sentido. Tá bom? Vamos à leitura do versículo 1 ao versículo 11. Salomão, o homem que pediu a Deus sabedoria ao invés de riqueza, e com a sabedoria possuiu tudo que um homem nessa terra pode conseguir. Ele possuiu tudo. Não lhe faltou absolutamente nada nesta vida terrena.
Ele teve tudo em abundância, coisa que é muito difícil um de nós conseguir nos dias de hoje. Esse homem teve. Mas havia um propósito de Deus nisso, para que no final ele compreendesse e nos passasse a mensagem. E agora ele nos passa essa mensagem. Eu disse a mim mesmo: venha, ele dizendo com sua alma: venha, Salomão, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Numa tradução mais conhecida, vaidade. Tudo é vaidade. Numa outra, passageiro. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Ou seja, ele não se tornou um beberrão, pinguço, caindo na sarjeta. Ele se entregou ao vinho de maneira sábia, moderada, porque ele queria experimentar, para saber se não era no vinho que estava o prazer e a recompensa da vida nesta terra. E ele foi indo, preservou a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena. Ou seja, ele estava encucado. Eu quero descobrir nessa vida o que é que vale a pena nela. Eu vou descobrir. Era essa a mente dele. Eu queria saber o que é que vale a pena debaixo do céu. Nos poucos dias da vida humana, lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Sabe o que ele está dizendo? Eu não me embaracei com as coisas desta vida. Eu usei de tudo, tive de tudo, mas não me enredei nelas, não me embaracei nelas, porque ele está dizendo aqui, ele preservou a sabedoria. Ele não a esqueceu, ele fez tudo com sabedoria. Por quê? Porque o desejo de Salomão era descobrir nesta vida o que é que realmente vale a pena. Amém? Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Me alegrei no meu trabalho. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se fazer debaixo do sol. Foi isso que ele descobriu. Frustrados? Poxa, como assim? Não há proveito em nada do que a gente faz nessa vida? Não há, se nós não entendermos o propósito do Criador para as nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para nós? Que vivamos nessa terra e alcancemos todas as coisas dela? Trabalhar, 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 possuir, trabalhar, possuir, conquistar, casar, filhos, casas, status, poder, reconhecimento humano. É para isso? São esses os propósitos de Deus na nossa vida? Não os são. Porque Deus está falando com os escolhidos. Deus está falando com os escolhidos. Deus não te criou para esta vida.
para esta terra. Deus não criou você e a mim para nos dar a recompensa nesta terra. Não é aqui. Não é aqui. Deus nos criou com um propósito maior, muito maior. Somos mordomos de Deus, administradores de seus bens nesta terra. E estamos aqui para aprender a administrar muito bem o que Ele nos deu. Precisamos administrar bem, com cuidado, com zelo, com amor, preservando a sabedoria. Por quê? Muitos alcançam riquezas e se esquecem de Deus, e se desviam dele, e desaparecem de sua presença. Muitos não entendem o propósito de Deus, e se embaraçam, se prendem às coisas dessa vida, e perdem o foco, e não alcançam o objetivo, que não é o nosso, é o de Deus. Diga para o seu irmão: a nossa morada não é aqui. Não é aqui. Vamos viver, trabalhar, nos cansarmos. Levante a mão quem não está cansado. Você pode estar descansado aí de uma boa noite de sono. Eu tentei, não vim de manhã. Falei, eu nunca fiz isso, mas hoje eu vou ter que dar um chapéu no meu povo e deixar eles lá e vou dormir, porque eu não estou aguentando. Mas eu dormi, levantei aí cedo, levantei bem cedo, acho que era 1h da tarde. Mas estou cansado. Percebi também uma coisa como Salomão: não adianta, quanto mais a gente dorme, mais cansado a gente fica. Isso prova de que o nosso descanso não é aqui, não é nessa terra. Nós não fomos criados para morar aqui. Nós fomos criados para administrar os bens de Deus aqui, para quando aprovados, possamos ir para a morada que nos está preparada. Existem moradas preparadas para nós. Senão Jesus não teria dito aos discípulos: vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou lá para preparar-vos lugar. Então não é aqui. Aqui é passageiro, aqui é aprendizado, aqui é teste, e provações, para que nós sejamos aprovados. Por isso nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta terra, porque não é esta que Deus tem para nós. Não é essa aqui que Deus tem para você e para mim. Não perca o seu coração nas coisas desta vida. Não coloque o amor que Deus pôs ao seu coração nas coisas desta vida. Ame as coisas celestiais de Deus. Ame a Deus. Ame as coisas do Senhor. Ame a sua palavra. Ame o seu próximo. Ame o seu irmão que está ao seu lado. Ame essa pessoa que congrega com você. Mas as coisas dessa vida, utilize-as com sabedoria, entendendo que elas não são eternas e não serão para você na eternidade. Amém? Amém. Esqueceram de sexta-feira? Alguns não estavam, né? Por isso você falou amém, né, seu Antônio? Porque quando você está dizendo amém, não é para mim não. Você está falando, Senhor, assim seja. Então esteja mais pronto a responder a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu provar para você que a nossa morada não é aqui. Hebreus 13, verso 14. Hebreus 13, verso 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade, o quê? Permanente. Não vamos morar aqui permanentemente. É isso que está dito.
Nossa morada nessa terra não é permanente. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Na outra tradução, por favor, Michele. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Numa terceira tradução, buscamos uma cidade futura. Ou seja, na eternidade. Porque Deus é Deus de eternidade a eternidade, e o local de habitação do nosso Deus é na eternidade, não aqui. Ele está aqui porque você está aqui. Olha que gostoso saber disso. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Senão, este planeta seria como os demais que você conhece pela ciência, desabitados, sem vida natural, sem vida humana, sem nenhum tipo de vida. Aqui seria igual. Por quê? Porque Deus não está nesses planetas. Deus não está lá, Ele não habita lá. Ele só está aqui, e aqui não é a habitação dEle, porque nós estamos. E Ele habita em nós, que nele confiamos e entendemos que somos seus escolhidos. Então Ele habita em nós. Mas Ele só habita em nós aqui até que chegue o grande dia, aonde nós estaremos totalmente aprovados, para Ele nos levar para o local de origem, para o local da onde Ele quer que vivamos eternamente, na eternidade com Ele. Novos céus, uma nova terra, aonde habita o Senhor permanentemente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar sobre uma vida consagrada ao querer de Deus. Se Paulo fala a Timóteo que um bom soldado não se embaraça com negócios desta vida, que isso para nós é o seguinte: nós somos soldados de Cristo e não devemos nos embaraçar, nos prender às coisas deste mundo, é porque Ele quer que nós tenhamos uma vida consagrada ao Todo-Poderoso Deus. Consagrada, a Ele pertence para todo sempre. Amém? Então você vai comigo no Hebreus 13 mesmo, e vamos pegar do verso 1 ao verso 9. O que é que Deus quer de nós para estarmos aprovados, para herdarmos a eternidade? Você já reconheceu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador? Já fez confissão com a tua boca, creu no teu coração, mas agora existe uma conduta a seguir. Ou seja constante o amor fraternal. Sabe o que é amor fraternal? Sabe o que é seja constante o amor fraternal? É o amor de irmãos, é o amor cristão. Tenha um amor real e verdadeiro pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo povo de Deus, pela igreja. Não só a igreja ao Deus eterno, porque a igreja ao Deus eterno é denominação, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que habita um pouco aqui, que habita um pouco lá na outra denominação, e na outra, haja amor fraternal, amor de irmãos, uns com os outros. Amém? E seja constante esse amor. Alguns só amam quando o outro tem alguma coisa a oferecer, é algum interesse próprio, né? Tem pessoas que têm interesses próprios na nossa vida. Eles veem em nós alguma coisa de proveito a eles, então eles se aproximam de nós e dizem que nos amam. Por quê? Porque eles querem arrancar alguma coisa de nós. Eles querem que nós nos ajudemos em algo, que nós demos algo para eles. Isso não é amor fraternal. Amor fraternal é aquele na alegria e na dor, na saúde e na doença. Esse é o amor fraternal. Seja em qualquer circunstância, em qualquer situação, amor.
Ligou, você pode me ajudar? Estou chegando aí. Você pode vir aqui? Estou indo aí já. Larga tudo e vai lá atender, vai lá ajudar. Amém? É um amor fraternal, portanto não pode ser um amor egoísta também. Ei, tem que olhar para mim, vocês têm que olhar para mim, eu preciso do amor de vocês, vem aqui, ei, não, para ele não, você tem que olhar para mim. Esse é um amor egoísta, ou egocentrista, centrado na própria pessoa. Amor fraternal é um amor em comunhão, é um corpo, é um povo que ama acima de tudo ao seu Criador como seu Pai, e que ama a sua criação como irmãos. Amém? É isso. Esse amor seja constante. Verso 2: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Sabe o que é isso? Pessoas que talvez você tenha ajudado nesta vida, que você tenha recebido na sua casa, ou que você tenha feito algum bem a ela, dado alguma coisa para ajudar. Pode ser que não eram pessoas, seres humanos, e sim anjos materializados, seres humanos, para testar a sua fé, para testar o seu amor. Sabia? Tem pessoas aqui que já tiveram algumas experiências. O Glimaldo já teve uma experiência com isso, né, Glimaldo? Tem som nesse microfone aí para contar para nós, não? É, lógico, vamos contar essa experiência para a gente. Me lembrei bem disso agora. Por favor, João. Paz, Senhor, igreja. Amém. Rapidamente, eu estava vindo da faculdade e me deparei com um senhor caindo na rua, do meu lado direito. Puxei o freio de mão, no meio da rua mesmo, parei o carro ligado no meio da rua, corri para socorrê-lo. Ele estava com um mau cheiro, um cheiro de bebida muito forte. E aí vinha um outro senhor de encontro a gente também, e acabou falando assim: você precisa de ajuda? Aí, não, já está tranquilo aqui, eu consegui pegar ele, já vou dar uma ajuda para ele. Ele falou: não, mas ele mora onde? Eu falei: também não sei, acabei de encontrar ele caído no chão aqui, estou ajudando. E ele falou assim: vamos levar ele embora para casa dele. E eu perguntava para ele: onde você mora? Aí ele olhava para mim assim: você não consegue chegar lá, eu moro lá em cima. Aí eu falei: lá em cima? Mas lá em cima onde? Lá no Heliópolis, lá em cima, perto da igreja, algum lugar assim? Aí ele falou: não, você não consegue chegar lá, é lá em cima. Eu não entendi, né? Tudo bem. Mas o senhor conhece o caminho, eu te levo até lá. O senhor sabe o caminho? Não, eu sei o caminho. Tá bom. Uma voz meio, sabe, distorcida. Aí eu peguei, coloquei ele no banco da frente, o outro senhor sentou atrás, não conhecia nenhum dos dois, coloquei ele do meu carro para auxiliá-los. E subi no caminho da escola de samba, passei o Hospital Heliópolis, comecei a descer, ele falou assim, ó. Aí começou a falar normalmente: continua aí, vai descendo. Aí eu falei: reconheceu o caminho. Vai descendo, vai descendo. Aí o outro rapaz: eu preciso descer aqui. Aí eu falei: tudo bem, né? O rapaz já sabe onde ele mora, tá tranquilo. Ele desceu, foi embora, se despediu. E eu continuei levando o senhor. Aí chegou na frente da Santa de Virgens ali. Ele falou: entra aqui à direita. Entrei à direita. Entra à esquerda agora. Entrei à esquerda. Aí: é aqui que o senhor mora? É. Tá bom, né? Aí desci do meu lado, abri a porta dele, tirei ele, auxiliei ele a levantar, coloquei ele do meu lado assim e me virei para fechar a porta. Quando eu fechei a porta, que eu olhei de lado assim, cadê o homem? Eu não sei, só Deus é que sabe. Amém? Amém? Eu me lembrei dessa situação assim, nesse momento. Isso já aconteceu com outros membros da igreja, com alguns dos irmãos que eu conheci no decorrer da minha vida cristã. Pessoas que de repente falaram com eles e quando eles foram olhar para trás, as pessoas desapareceram. Ou seja, se a Bíblia está dizendo que isso acontece, é porque acontece. E nós temos alguns testemunhos como o do Glimaldo. Nós somos testados nessa vida. Ou seja, para descobrirmos o que realmente vale a pena nesta vida. O que é que realmente vale a pena? Você ter boa cama, boa comida,
É você ter de tudo? É isso que realmente vale a pena? Salomão provou de tudo e falou: olha, eu avaliei e entendi que nada disso vale a pena, é inútil. É inútil. Por quê? Porque o que vale a pena é você viver para Deus. O que vale a pena é você viver com a tua vida focada em Cristo. Porque Ele conquistou para nós o retorno à Canaã celestial de Deus, a nossa terra natal. A nossa terra natal não é essa terra, não é o Brasil, não é o planeta Terra. É o novo céu e a nova terra que Deus criou para nós, na eternidade. Então nós temos que ser aprovados aqui. Somos muito egoístas às vezes. Olhamos para nós e não queremos ajudar os outros. Muitas vezes nós nos sentimos muito ocupados para dar um auxílio a alguém. Muitas vezes nós nos sentimos muito preocupados, com muita coisa para resolver, para poder atender ao clamor de alguém. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas nós precisamos compreender que não é assim, não é para isso que fomos criados. Fomos criados para amar. E o amor é fraternal. Precisamos dar auxílio uns aos outros. Não foquem isso na pessoa do pastor que vos fala, porque não. É uma missão nossa, não minha, nossa. Darmos auxílio uns aos outros, ajudarmos uns aos outros. Igreja, precisamos fazer a diferença nessa terra. Precisamos fazer a diferença onde moramos. A igreja precisa assombrar o mundo. Ei, assombrar, pastor. Impactar. Atrair grande admiração das pessoas lá de fora. A igreja precisa assombrar a vizinhança onde ela mora. A igreja precisa assombrar com a sua maneira, a sua conduta de viver. Precisa assombrar as pessoas. Precisa surpreender as pessoas. Precisa mostrar para as pessoas que existe um amor real sendo vivido na terra. As pessoas precisam olhar para você e falar: aí vai um homem de Deus. As pessoas olham para você: aí vai uma mulher de Deus. Não pelas suas vestes, não pelo que tem, mas pelo que ela é. Pelo que ela é. Alguém dado, alguém emprestado, aí à disposição para ajudar, para caminhar junto, para pegar no colo quando precisar pegar, para pôr no ombro, para pôr nos braços, para curar as feridas. Não é assim que Jesus mostrou na parábola do bom samaritano? O homem foi espancado no meio do caminho, quase morto. Passa um sacerdote, quando vê, atravessa a rua para o outro lado. Passa um levita também, passa de longe. E um samaritano que era odiado pelos judeus, porque ele tinha uma raça mista. Ele era odiado pelos judeus, que eram os judeus de sangue. Este foi lá e acudiu o caído, e o ajudou, e o levou a uma hospedaria, cuidou das suas feridas. É esta a vida que Jesus quer que vivamos na terra. Mas nós pensamos nas nossas casas, nós pensamos no nosso conforto, nós pensamos nos bens que precisamos adquirir, mas nunca em ajudar, nunca em cooperar, nunca em sair de casa num dia frio para ir fazer um trabalho da obra de Deus, para abençoar pessoas. Essa é a verdade. A igreja está sentada no banco, a igreja não está agindo, ela não está trabalhando, ela senta no banco e ouve, e não sai disso. Ela precisa viver o amor de Deus. Jesus não ficou parado, Jesus não ficou sentado, Jesus andava de um lado para outro, e aonde quer que ele passasse, ele atraía multidões. Multidões. Na multiplicação dos peixes ele falou para os discípulos: eles estão com fome, 3 dias me seguindo, deem a eles vocês de comer. E os discípulos olham um para o outro: como que a gente vai alimentar esse povo? É a missão dada a nós: alimentar o mundo com a palavra de Deus, alimentar os sedentos, os famintos, saciá-los com a palavra de Deus.
E não com a palavra apenas saindo da nossa boca, não. Precisamos ser a palavra em pessoa. Cristo precisa habitar em nós. Precisamos ser a palavra. Precisamos vivê-la. As pessoas têm que olhar para nós e entender que Cristo está em nós. A bondade dele, a fidelidade dele, o carinho, o amor dele habita em nós. E todos precisam descobrir isso. Eu não tenho que falar quem eu sou. Eles precisam ver quem somos e nos aprovar. Sabe quando é que nós vamos sentir que estamos aprovados por essas pessoas? Quando essas pessoas quererem andar ao nosso lado. Quando essas pessoas vierem atrás de nós, onde nós estamos congregando e louvando a Deus. Estamos aprovados. Estaremos aprovados. Não se esqueçam, deixa eu ler outra vez. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem eu saber. Alguns acolheram anjos. Verso 3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Vamos ser sinceros. Não sejam sinceros, sejamos. Quantas vezes nós temos orado por pessoas que até conhecemos, que estão presos? Quantas vezes nos sentimos como eles? Porque aqui diz, lembrem-se deles como se estivessem aprisionados com eles. E não só a prisão literal, mas a prisão espiritual, na morte espiritual. Olha, quando eu me lembro de quem eu era, quando eu me lembro de quando eu não, no tempo em que eu não servia a Deus, que eu não era cristão, que eu servia a deuses, eu olho para mim, Senhor, eu era ignorante, eu estava aprisionado num credo religioso, eu estava aprisionado numa tradição religiosa. Senhor, obrigado porque o Senhor teve misericórdia de mim e me tirou dessa prisão. Mas quantas vezes hoje eu me compadeço das pessoas que estão vivendo na mesma vida que eu vivia? Quantas vezes nós nos compadecemos em sofrer com aquelas pessoas que estão na mesma ignorância em que nós nos encontrávamos? Aonde nós temos orado, intercedido por essas pessoas, clamado por elas ao Senhor, como se nós fôssemos elas. Isso quer dizer, entrem nessa brecha, sintam-se como se estivessem no lugar deles. Isso é compadecimento, isso é compaixão. Jesus, quando ele olha para uma grande multidão de perdidos, ele se compadece, o seu coração se compadece, ele tem grande compaixão, e ele fala para os discípulos, orem ao Pai para que ele envie mais ceifeiros, porque a multidão é inumerável de pessoas que necessitam desse alimento. Nós temos que tirar o evangelho de dentro dessas quatro paredes. Nós temos que tirar o evangelho daqui de dentro e levá-lo lá para fora, igreja. Levá-lo lá para fora. Isso tem que tocar dentro de nós, para que nós saímos por essas portas com atitude. Com atitude, buscarmos as pessoas, buscarmos elas com amor, e se elas nos ignorarem, nós não venhamos nos machucar, mas entender que elas estão numa cegueira espiritual, e isso requer tempo, isso requer paciência, isso requer perseverança, para que nós possamos trazê-las. Perseverança, oração, jejum, para que nós possamos trazê-las. A Bíblia diz que se apodera do reino de Deus a força. Então nós temos que lutar, nós temos que entrar nessa guerra, e não nos embaraçarmos com as coisas desta vida, não dar prioridades às coisas erradas, não priorizarmos as coisas secundárias. Temos que priorizar a vontade de Deus na nossa vida. É isso. É isso. Lembrem-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento, olha, abre-se um parênteses para falar da família cristã, da vida conjugal. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal
conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Você precisa zelar pela tua família. Não adianta fazer tudo para os outros e esquecer da sua própria família, esquecer do seu próprio cônjuge, dos seus filhos. Precisamos viver a zelar pela família. Aleluia. Verso 5: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Não amem o dinheiro. Estudar, 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 trabalhar, 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 conquistar, 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 guardar, guardar, poupar, poupar, investir, investir. Ei! Não amem o dinheiro, porque ele também é inútil. Ele só serve para esta vida. Só para esta vida. E ele diz, o Senhor: contentem-se com aquilo que eu vos dou. Estejam felizes com aquilo que eu tenho dado a vocês, porque é o suficiente para vocês viverem. É o suficiente para vocês. Não retenham além daquilo que é necessário. O que passa é para você devolver, é para você ajudar, é para você abençoar. Seja fiel a Deus com a tua vida financeira. Não seja avarento. Ali na outra tradução diz: conservem-se livres da avareza, que é o amor ao dinheiro. Sejam fiéis a Deus. Honrem ao Senhor com a sua vida financeira. Olhem para a casa de oração e entendam que ela precisa continuar de pé. Ela precisa continuar a existir. E você é o mantenedor. Deus tem dado a você, para você mantê-la. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja nela mantimento. Você a mantém assim. Honre ao Senhor com a tua vida financeira. Oferte. Seja voluntário. Se envolva. Participe. Se envolva nos trabalhos, na obra evangelística que nós vamos começar aí adiante. Já prepare-se para se envolver nos ministérios. Doe-se a obra de Deus, porque tudo aqui vai passar, e o que vai contar é o que fizemos em prol do reino de Deus. Você é parte desse reino, o seu irmão é parte desse reino. Precisamos estar juntos. Precisamos estar unidos. Unidos. Porque quando estamos unidos, a Bíblia diz: o Senhor ordena a sua bênção. Quem não precisa da bênção do Senhor? Então nós precisamos estar unidos. Nos unimos de verdade, para que Ele possa ordenar essa bênção sobre nós. Sobre nós. Sobre a tua vida. Amém? Amém? Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor é o meu ajudador, Ele me sustenta, Ele me mantém, Ele cuida de mim. Eu não preciso temer a mais ninguém. Ele cuida do meu sustento. Confie mais no Senhor, igreja. Confie mais no teu Deus, igreja. Confie mais naquele que te trouxe esta vida, porque você é escolhido dele. Você foi escolhido com um propósito. Você tem que honrá-lo nessa terra. Ele tem que ser glorificado pela tua vida. Ele tem que ser exaltado com a tua vida. Você precisa exalar o bom perfume de Jesus. O perfume do amor, do perdão, da graça. Aleluia. Verso 7. Lembrem-se dos seus líderes, os pastores, que lhes falaram a palavra de Deus.
Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Olhem para o seu líder. Olhem para o pastor da igreja, que só depende de Deus para sobreviver. Só de Deus, de mais ninguém. Só do Senhor, que confia nele e que sabe que o amanhã já está tudo preparado. A porção que eu preciso amanhã Ele já preparou para mim. Imitem essa fé. Não, mas se eu não correr atrás, dinheiro não cai do céu. Eu vi um irmão falar isso aqui um tempo atrás. Se desviou da nossa igreja, saiu dos caminhos do Senhor. A gente ia visitar e falava: irmão, você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Você ia conversar com ele, ele começava a te evangelizar. Ele não deixava você falar. Ele queria saber tudo da palavra de Deus. E quando eu falava para ele: você precisa voltar para a casa de Deus, eu sei, mas eu preciso primeiro correr atrás do sustento da minha casa, porque não vai cair dinheiro do céu. Irmão, você está errado. Deus é quem sustenta o teu lar. É Deus. A pessoa pode trabalhar e viver de hora extra e achar que isso tudo vai trazer algum proveito. Ele vai tirar algum proveito disso, não vai tirar nada. Ele está perdendo tempo, só perdendo tempo, trabalhando, perdendo tempo, porque ele não reserva a vida dele para Deus. Ele não reserva uma vida de adoração a Deus. Ele está focado no dinheiro, ele está focado nas coisas do mundo, ele está focado no casamento, ele está focado nas coisas que precisa adquirir, ele está focado nos estudos, na faculdade, na pós-graduação, ele está focado nas profissões, ele está focado no que vai fazer na próxima faculdade, ele está focado nisso, naquilo, mas não em Deus. Inútil, totalmente inútil. Está correndo atrás do vento. Porque é o Senhor quem nos sustenta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe o que isso quer dizer? Ontem, vamos lá. Jesus é o mesmo ontem. Abriu o mar vermelho ontem, e o povo dele passou em seco de um lado a outro. Ontem, antes do mar, lançou 10 pragas no Egito para o faraó libertar o seu povo de lá. Ontem, é Jesus ontem. Mais maravilhas? Mais? Usou profetas de formas espetaculares. Jesus ontem falou para Elias: profetiza, não vai chover durante 3 anos e meio nessa terra. Não choveu. Profetiza, uma pequena nuvem do tamanho da mãozinha de um homem. Profetiza, vai vir grande chuva sobre a terra. E veio grande chuva sobre a terra. Jesus ontem, ele falou para Gideão: vai nessa força tua, homem valoroso, tu vais conquistar a vitória de Israel. Senhor, eu sou inútil, eu sou pobre, minha família é a mais pobre de Israel. Eu estou te mandando. Alista os homens, 32 mil. O Jesus de ontem falou: 32 mil é muito. Anuncia os covardes para ir embora. Uma multidão foi embora. Ainda ficou muito, ainda é muito. Manda beberem água, da maneira que eu mandasse beberem, esses que vão ficar com você. O Jesus de ontem, 300 homens para vencer um exército de 1 milhão. 300 homens que não usaram a espada para vencer, porque no meio da madrugada, o Jesus de ontem confundiu os soldados inimigos, se apavoraram uns com os outros, e ambos tiraram suas próprias vidas uns dos outros. Jesus de ontem. O Jesus de hoje tem nos mantido de pé, tem nos dado o pão de cada dia, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, colocou o nosso nome no livro da vida. O Jesus de amanhã nos promete a vida eterna, novos céus, nova terra, vida completa, vida em abundância. É o mesmo Jesus, fez as maravilhas no passado, faz hoje e vai fazer amanhã, na vida de quem crê. Sabe, por isso que eu falei, agora você vai entender. Vou colocar lá: ao entrar por essas portas, entre na expectativa de um milagre.
você vai despertar da tua fé, você vai despertar nela, e você vai ver milagres acontecer na sua vida, e você vai ver milagres acontecer na vida do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo, da sua amiga. Deus vai fazer milagres na nossa vida. Você vai entrar por essas portas da expectativa. É hoje o dia de mais milagres nesse lugar, e eles vão acontecer. Eles vão acontecer. E leva lá para fora. Atrai multidões. Porque os milagres vão ser como a chuva que Elias profetizou sobre Israel. Vai ser. Em o nome de Jesus. Amém. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Sabe o que isso quer dizer? Doutrinas. Não se deixem levar pelas doutrinas estranhas. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo ali, está lá, vamos lá. Não se deixem levar pelas doutrinas estranhas. Se alimente da doutrina da verdade, a palavra de Deus. Deus vai fazer coisas grandes na vida de quem crê, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã. Amém, igreja? Amém? Quer viver o milagre, já precisa estar na expectativa dele. Eu quero viver esse milagre, eu quero viver mais milagres, então amém, amém Jesus, amém, 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 eu quero esses milagres na minha vida, eu vou vivê-los. Esses dias passados, venho meditando em oração, e Deus me levou ao passado, Deus me levou ao passado da minha vida, ao mês de março de 1999, 98, ao fim de 1998, Deus me levou lá. Minha esposa grávida, barrigão. Vivemos uma promessa de Deus. Minha esposa não podia engravidar. E pasmem, depois no futuro descobrimos que eu não posso engravidá-la e ela não pode ficar grávida. Quem é que tem? Um de nós tem problema, 2 anos e nada, um de nós tem. Ela começou a ir no médico, descobriu lá uma doença, você não pode engravidar. Depois eu no médico, o médico fala assim: você tem filho? Eu tenho um. Sério? Pois você não pode engravidar uma mulher. Nós vivemos uma promessa de Deus em 1998, pois nós estávamos tristes, amargurados, porque nós não podíamos ter filhos. Mas o Senhor falou com a minha esposa dentro de uma igreja evangélica: o que viestes aqui buscar, mulher? Ela disse: um filho. Eu quero um filho. E 1 mês, 30 dias, os diagnósticos diziam: você está grávida. Você está grávida. Amém. Minha esposa barriguda, e eu pus a mão sobre a barriga dela e disse para o meu filho: antes de você nascer, eu vou largar o cigarro. E a minha esposa falou: olha lá o que você está dizendo. Está fazendo uma promessa ao teu filho. E eu não sei como, mas eu vou largar. Eu vou largar. Um dia minha sogra fala para mim: vamos à igreja do meu filho mais velho. Eu falei: vamos. Eu era católico, praticante. Vamos à igreja dele, evangélica? Vamos. E entrei por aquelas portas e saí de lá com uma nova vida.
Entreguei minha vida para Jesus e comecei a frequentar. Logo levei minha esposa barrigudinha comigo para a igreja e começamos a congregar. E eu ali fumando ainda, Senhor, o que eu faço? E eu já estava doente, o meu pulmão esquerdo já vivia enfermo. Eu já sentia uma dor de uma agulha entrando e saindo dentro dele. E lá uma mulher, ela falava assim: olha, há um homem nesse lugar, um homem que está com um pulmão infeccionado, que tem uma dor como se uma agulha entrasse e saísse. E deve ter muita gente aqui com esse problema. Esse homem está desse lado, lá no fundo, e eu olhei, só eu. E levanta a mão e seja curado. E eu fui curado. 11 anos fumando, 2 maços de cigarro por dia, eu fui curado naquele dia dessa dor. Quarta-feira, na sexta-feira, na oração, todo mundo orando, eu peguei minha Bíbliazinha. Jesus, te agradeço pela cura, Senhor, mas eu ainda fumo e eu preciso parar de fumar, eu não aguento mais, esse vício maligno está me destruindo, o Senhor sabe. O que eu faço, Senhor? Terminou a oração, sentei. E Deus falou ao meu interior: abre a tua Bíblia. E eu abri a minha Bíblia. Mas eu não procurei, eu apenas abri. E estava escrito assim: quando você for ao santuário de Deus, tenha reverência. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber o que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus, votos. Deus está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto, ou então é melhor não fazer voto do que fazer e pecar. Amém? Eclesiastes capítulo 5. E eu entendi, eu falei: Senhor, só eu e ele ali, uma multidão, e eu, está feito, meu voto. Enquanto eu viver, eu vou falar do teu amor, enquanto eu viver. Sexta-feira à noite. Sábado seguinte. Que dia é hoje? 22? Sexta-feira à noite, dia 9 de abril de 1999. Sábado, dia 10 de abril. Hoje, dia 22 de junho de 2014. Eu não sei desde aquele dia o que é fumar. Eu não sei mais o que é. Porque Deus não tarda em cumprir os seus votos. Ele não tarda. O mesmo Deus que fez aquilo comigo naquele dia, operou tantos outros milagres na minha vida, 7 anos depois. Mateus, 7 anos. Promessa de Deus. 7 anos depois. Diagnóstico: Fátima, você está grávida. Grávida. Barrigudinha. Exames periódicos, ultrassom. Natália Loren. Menina. Dia do nascimento, hospital de convênio, e chegamos lá uma noite anterior, o médico falou: tem que ser amanhã. O cordão umbilical já estava ao redor do pescoço da minha filha. Mas quem tem promessa de Deus não morre. Antes que se cumpram as promessas. Por isso eu digo para você: exerça a tua fé, homem de Deus, mulher de Deus. Exerça a tua fé. Dia seguinte, de manhãzinha, 6 horas,
levam a Fátima para sala cirúrgica. O convênio liga para o hospital, desautoriza o parto naquele hospital. E minha esposa falou: eu não vou ter o meu bebê, a minha bebê, no hospital base deles, que nós tínhamos muitas informações de que era assim. Ela falou: eu não vou para lá. O médico falou para ela na sala de cirurgia: fica tranquila, você vai ganhar sua bebê aqui. Falaram para mim: olha, você tem que ligar no convênio porque eles não estão autorizando. Eu liguei lá, a moça falou assim: olha, nós já estamos enviando uma ambulância para ir buscar a sua esposa aí, para fazer o parto no nosso hospital. Eu desliguei o telefone e comecei a orar no saguão do hospital: Senhor, Senhor Todo-Poderoso, o Senhor já fez milagres na minha vida, o Senhor não vai me deixar na mão. O que foi que ele disse ali? Eu não te deixarei só, eu não te abandonarei. Ele é Deus de milagres. E eu comecei: Senhor, não, Pai, a minha filha tem que nascer neste hospital, Senhor, a minha esposa foi levada para lá, Senhor. E quando ligaram de novo, o médico falou: quando ligar, passa para mim. O médico falou assim: ela já está em trabalho de parto. E o hospital lá desistiu, o convênio desistiu. E eu falei para o Senhor no saguão: Senhor, olha, se o Senhor fizer com que minha filhinha nasça aqui nesse hospital, eu estou aqui, Senhor, estou aqui, papai, eu estou aqui, eis-me aqui. Deus tinha obra para mim naquele hospital, naquele dia. Minha filha nasceu. Na verdade, estou contando parte do Mateus, né? Esse é o do Mateus. Amém. Da Nath foi outro. Tudo bem, vamos lá, é o do Mateus. É o do Mateus. Era o segundo milagre na promessa do meu filho para a minha vida e para minha esposa. Eu estou no saguão do hospital: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Nasceu o Mateus. Aí eu fui visitar no quarto. Mas antes de eu visitar, eu vi ele no berçário. E olhando para ele no berçário: é esse aqui, é aquele. Aí veio a enfermeira, levanta, eu sabia que era esse. Aí, o que acontece? Às pressas, tudo aberto assim, os vidros. Pega uma criança pequenininha, miudinha, preta, e saem correndo, aquele desespero todo. E eu comecei a orar: Senhor, salva a vida dessa criança, salva a vida dessa criança. E eles fecharam as cortinas de todo o berçário, não deixaram mais ver nada. E eu fiquei: Senhor, em nome de Jesus, Pai, salva a vida desse bebê, Senhor, em nome de Jesus, não deixa essa criança morrer, Pai. Depois fui visitar a Fátima no quarto, não sabia o que tinha dado. Tinha uma outra moça no quarto com ela, que tinha acabado de ter neném também. Estávamos conversando na visita, o marido dela estava lá, eu com a Fátima, entra uma médica, e a médica entra para falar com eles. Tinha os familiares deles, a médica pede para sair todo mundo, só ficar o pai. Eu ia saindo também. A Fátima segurou na minha mão: não, sai não, fica aqui, não é com você. Eu fiquei. E a médica começou a falar, enrolar o casal: criança de vocês é uma criança maravilhosa. Carla, a Carla é uma criança maravilhosa, é uma criança especial, que vocês vão ter muito carinho, vão ter que ter muito cuidado. Ela nasceu com síndrome de Down. E a mãe começou a chorar. O pai desabou. E eu comecei a orar: Senhor, tira essa médica daqui, Pai. Senhor, apressa essa médica, ali bem baixinho, apressa essa médica embora, Senhor, em nome de Jesus. A médica saiu. Eu me aproximei do casal. Olá, eu vim trazer uma mensagem para vocês. Se vocês crerem que Jesus Cristo, o Senhor, pode curar a filha de vocês, nos próximos exames, esta criança será diagnosticada como uma criança normal. Vocês creem que Jesus Cristo, o Senhor, morreu por vocês também na cruz do Calvário, e que ressuscitou ao terceiro dia e está aos céus agora sentado à direita do Pai, de onde vai voltar e vai nos levar? Vocês creem nesse Jesus? E ele chorando, os dois: nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei: a filha de vocês está curada. A filha de vocês está curada. E eu disse: não duvidem, porque os médicos vão voltar e vão falar para vocês: olha, fizemos novos exames e a criança está bem, não tem nada. Então não duvidem, o Senhor mudou a situação dessa criança.
Os médicos não erraram no diagnóstico. Aquela criança era a criança que eu tinha visto no berçário. As enfermeiras correndo no desespero com ela, roxa, roxa, escura, escura, quase morrendo. Era aquela criança. 2 dias depois, visitando minha esposa no hospital, familiares com eles, sorrindo, nós não perguntamos nada, fiquei com a minha esposa, fui embora. Eu era tão feliz pelo nascimento do Mateus que eu nem lembrava que tinha elevador no hospital. Eu já descia as escadas, correndo. Era assim. Nesse dia eu fui indo assim para descer as escadas. Quando eu bati o olho, o elevador estava assim aberto. Eu entrei no elevador. Quando eu entrei no elevador, propósito de Deus, o marido daquela moça, sozinho no elevador. Olá, tudo bem? Tudo bom? Apertamos o botão, fechou a porta e eu estou lá. Aí ele faz assim: posso falar uma coisa para o senhor? Pode. Você lembra aquilo que o senhor falou? Sim. Então, eles fizeram os novos exames na minha filha. E a minha filha é normal. A minha filha não tem nada. Eu falei, o Senhor a curou. O Senhor curou essa criança. Foi Ele. Oh, Jesus. Foi Ele quem curou. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja. Louvado seja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você crê, igreja? 3 meses depois, não havia saído o exame do pezinho do Mateus e de nenhuma das crianças que nasceu naquela semana. 3 meses depois. E a Fátima tinha trocado telefones com aquela mãe. 3 meses depois, aquela mãe liga para a Fátima para saber se ela já tinha conseguido o exame do pezinho. E a Fátima, não consegui, ainda também não entregaram, não sei o que fazer. E a Fátima começou a bater um papo com ela. E como está a menina? Como está a Carla? Uma criança saudável, sorridente, normal. Amém, igreja? Esse Deus não é de ontem, Ele é de hoje. Qual é a dificuldade na tua vida? Quais são as dificuldades que você está vivendo hoje? O que é que te parece impossível? Fique de pé. Fique de pé. O que é que te parece impossível? O quê? Põe diante do Senhor agora. Põe diante do teu Deus agora. O que é que te parece impossível? Há uma enfermidade em você, há uma enfermidade em algum familiar, há uma enfermidade em alguém da tua família. O que te parece impossível? É na parte financeira? Onde que é? Na família? É no casamento? Aonde está a dificuldade? É em ter alguém para se casar? Qual é a tua dificuldade? Quais são as suas maiores ansiedades? Aquilo que te parece impossível é a conversão do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua filha. O que é que te parece impossível? Porque o Deus de milagres está nesse lugar. O Deus de milagres está aqui. Ele está entre nós. Apresenta-te ao Senhor agora. Apresenta ao Senhor as tuas súplicas agora. Fala para Ele. Diga para Ele. Diga para Ele. Oh Deus Todo-Poderoso, ouve o clamor. Ouve o clamor deste povo, desta igreja. Ouve o clamor agora desta mãe, deste pai, desta esposa, deste esposo. Ouve agora o clamor deste filho, desta filha. Ouve o clamor agora desta família, Pai. Ouve o nosso clamor, Pai Todo-Poderoso. Haverá uma nova história sendo vivida nesta igreja, porque chegou o tempo, Pai. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Só os que creem. Creia. Creia agora. Creia agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja liberado agora o teu milagre.
Em o nome de Jesus de Nazaré agora, seja liberado o teu milagre, seja liberado o teu milagre agora. Mulher, seja liberado o teu milagre agora. Homem, seja liberado agora o teu milagre na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu ente querido, no teu casamento, na tua saúde. Agora, seja liberado o milagre, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu estou agora declarando, como ministro do Evangelho, como servo do Altíssimo Deus, como anjo desta igreja, em o nome de Jesus Cristo agora, o milagre seja liberado sobre a tua vida. O milagre seja liberado sobre a tua vida. A cura tão sonhada, a ansiedade, tantos anos, receba agora esta cura, em o nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus. Receba agora o teu renovo. Receba agora, em nome de Jesus, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem pedido. Recebe, recebe, em nome de Jesus, agora, não é amanhã, não é a semana que vem, não é depois da campanha que vai se iniciar, é hoje, é agora, é para já, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, recebe o teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crer, vou declarar: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé. Jesus Cristo é um Deus de milagres, é um Deus de maravilhas. Escreva isso no teu caderno. Um novo tempo chegou para a minha vida, um novo tempo para esta igreja, um novo tempo para este povo, em nome de Jesus. Se você estava enfermo agora, não está mais, em nome de Jesus. Seja onde for a área do milagre, ele foi feito, em o nome de Jesus Cristo, ele foi feito, porque a Bíblia nos assegura: os sinais seguirão aos que crerem. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Venha ao ministério de louvor aqui. O ministério de louvor, por favor. Fique de pé, igreja. Aleluia, Jesus. Um milagre foi operado, igreja. Glorifique a Deus. E outra, Jesus curou numa certa feita 10 leprosos. Mas a Bíblia diz que só um voltou para agradecer. Só um reconheceu a soberania de Jesus. Seja este. Conte o seu milagre depois. Conte o seu milagre. Amém. Houve uma grande liberação aqui essa noite. Conte o seu milagre. O seu milagre vai assombrar pessoas, e elas vão querer conhecer esse Deus. Em nome de Jesus, elas vão querer conhecer esse Deus que tu serves. Aleluia, Jesus. Vai assombrar pessoas. Creia. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorá-lo. Vamos clamar. Ele é Deus do impossível. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus, eu vou pagar o preço, Pai. Eu vou pagar, porque é o teu nome que será exaltado. É o teu nome, Rei dos Reis, que será exaltado. Oh, aleluia, aleluia, aleluias. Quando tudo diz que não, encoraja a prosseguir. Cante bem alto e com fé.
quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Declare. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Creia, creia, Deus do impossível. creia. Oh, Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. não desista, vai em frente. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Declare, eu sei que eu não estou só. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Diga, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Ele é Deus. Deus do impossível. O Deus do impossível. Deus do impossível. Ele te faz prevalecer. Oh, glória. Tome o seu assento. Aplaude a Jesus, depois toma o seu assento. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Pode se sentar. Isso não é um conto de fadas, não são fábulas. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Amém. Graças a Deus.